A paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todos que estão neste momento assistindo essa nossa escola bíblica dominical. Quero desejar um bom dia para você na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que você seja abençoado no dia de hoje. Que esses estudos possam trazer edificação para a sua vida. Que você tenha a sua saúde restaurada se estiver doente. E que você mantenha a sua boa saúde se assim estiver. Que Deus abençoe o seu pão, a sua água, o fruto do seu trabalho. Desejo que Deus abençoe a sua família. Que eles possam também usufruir da graça de Deus, que eles possam estar participando hoje ou no futuro desta aula, para que tudo seja feito para a glória de Deus. Nós estamos estudando a escola dominical e neste trimestre o tema é Aviva a Tua Obra. E hoje, dia 12 de fevereiro de 2023, chegamos à 7ª lição, que vai falar sobre Estevão. O título da nossa lição diz assim: Estevão, um Marte avivado. E o texto áureo para a nossa meditação está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, 54 a 55. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Vamos fazer uma oração, pedir a ajuda de Deus na nossa meditação espiritual no dia de hoje. Senhor meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor. Pedimos da Tua graça, Senhor, para que nós possamos entender com profundidade aquilo que Tu queres trazer ao nosso coração. E isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Capítulos 6, 7 de Atos dos Apóstolos vai contar a história de um diácono. Diácono Estevão, diz a palavra de Deus que ele era um homem cheio do Espírito Santo. E esse é o tema que nós estamos estudando nesse trimestre. Sermos cheios do Espírito Santo. E Estevão é um exemplo disso. Um homem que, pregando a palavra, ele foi repudiado pelos judeus. Nós precisamos entender bem isso. No tempo dos primeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, ali nas terras de Israel, o povo judeu era um povo religioso e, segundo a tradição, seguia as tradições do Pentateuco,
dos salmos, dos provérbios, dos livros proféticos e históricos do Antigo Testamento, como conhecemos hoje. Porém, a religião dos israelitas tinha se tornado algo mais tradicional, cultural, do que uma verdadeira fé em Nosso Senhor. Como nós vemos no dia de hoje muitos religiosos, muitas religiões, muitas profecias de fé, mas no nosso Brasil nós vemos que há grandes religiosos tradicionais. Eles se dizem que pertencem a determinada religião, mas não frequentam, não conhecem a doutrina. E assim estavam os judeus. Os judeus esperavam o Messias, mas quando o Messias vem, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles não o reconheceram como tal. E era isso que Pedro estava pregando ali naquele dia. Ou melhor dizendo, Estevão estava pregando ali naquele dia. E o que ele pregava? Ele pregava que o sermão de Estevão é um grande sermão. E ele pregava trazendo aos judeus a história de Israel. Por que ele chegou naquela situação ali de fazer essa pregação? Porque ele anteriormente, discutindo com alguns religiosos, esses religiosos se enfureceram porque perdiam o debate com Estevão. Não acompanhavam a sabedoria e a graça de Estevão. E aqueles religiosos invejosos daquele homem cheio do Espírito Santo arranjaram falsas testemunhas e levaram para o Sinédrio, que era o centro religioso de Israel naquele tempo, que Estevão blasfemava contra o Deus de Moisés, contra o templo, contra as doutrinas do povo de Israel. Tudo mentira, tudo inventado, testemunhas falsas, e ele é levado ao Sinédrio para ser escutado e julgado. Porque, embora estivesse debaixo do Império Romano, o povo judeu tinha liberdade para conduzir as suas crenças religiosas. E o Sinédrio, formado por 70 anciões, é que determinava ali na direção do sumo sacerdote o que deveria ser seguido na doutrina judaica. E aí Estevão, depois de acusado, se defende. Como ele se defende? Mostrando que o povo judeu, o seu povo, tinha rejeitado a Moisés. Diz lá no capítulo 7, versículo 39 a 40, no sermão de Estevão. Fala ele, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram para o Egito, dizendo a Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então ele vai mostrando
que o povo judeu rejeitou os ensinamentos de Moisés. Queriam voltar para o Egito e fizeram um bezerro de ouro ali no deserto onde estavam, não crendo no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Estevão falou, olha, vocês estão fazendo a mesma coisa hoje. E isso enfureceu o coração daqueles homens do Sinédrio, de todos os que estavam ali testemunhando, e se enfureceram e rangeram os dentes. E agarraram Estevão, tiraram fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Quando estava morrendo, diz a palavra de Deus que Estevão viu o céu aberto e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E quando já estava dando seus últimos suspiros, ele clamou ao Senhor por aqueles homens que o estavam apedrejando. Senhor, não lhes impute este pecado. Você pode estar se perguntando, o que tem a ver conosco hoje em dia um sermão tão antigo? Esse sermão já tem 2000 anos. Que tem a ver com a nossa realidade. Hoje temos coisas muito importantes acontecendo no mundo. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, envolvendo outros países, principalmente os países europeus e os Estados Unidos da América, pode resultar numa terceira grande guerra mundial. Você pode estar dizendo, olha, há perigo de uma guerra nuclear, há uma ameaça real de uma destruição em massa. Ou você pode estar preocupado com a nossa política local, nosso país dividido, opiniões contrárias, enfurecidas, uns contra os outros. E aí você pode estar perguntando, o que tem a ver esse sermão de Estevão com a realidade que estamos vivendo hoje? E eu vou dizer para você que o sermão de Estevão, ele toca no âmago do problema da humanidade. O problema da humanidade não é o que a Rússia pensa, não é o que os ucranianos pensam a respeito uns dos outros. O problema do nosso Brasil não é o que a direita pensa, o que a esquerda pensa. Essas são questões que estão à tona, mas lá no profundo dessas questões todas está o mesmo problema que Israel passava ali nos tempos do diácono Estevão. Eles estavam rejeitando
a Deus. Eles estavam rejeitando as coisas de Deus. O problema hoje continua o mesmo. Não é Rússia, não é Ucrânia, não é Estados Unidos, não é China, não é direita, não é esquerda. O problema hoje é os homens estão rejeitando a Deus. E eles estão rejeitando a Deus não é nas suas mentes. As filosofias humanas explicam muitas coisas, mas não chegam no âmago. Os filósofos falaram muito, escreveram muito, mas os homens continuam sem sentido para suas vidas. As ideologias surgiram. Uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Hoje a sociedade luta muito pelos direitos humanos, a igualdade racial, a defesa da violência contra as mulheres, o direito de uma opção sexual. Mas o problema não é esse, esses são apenas problemas periféricos. O problema está lá mais no profundo, está no coração. Quando Estevão prega e fala acerca dos pais que estavam no deserto, que não queriam obedecer à orientação de Moisés e nem a orientação de Deus, diz a palavra de Deus que eles o rejeitaram em seu coração. Lá o coração é o mais profundo, não é a mente, é aquilo que está mais profundo. E agora, quando Estevão prega aqui, diz o texto, no versículo 54 que lemos, que eles, ouvindo isso, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes. É no coração que o homem rejeita a Deus. E aí surge toda a sorte de dificuldades e problemas entre os homens. O problema que tem entre a Ucrânia e a Rússia é igual, na sua essência, o problema que tem a direita e a esquerda no Brasil. O problema da direita e da esquerda no Brasil é, em essência, o mesmo problema que você tem no seu casamento, no seu emprego, com seus familiares. O problema é a rejeição à orientação de Deus para a nossa vida. O mundo está entregue. Deus fala lá em Romanos 1 que Ele os entregou. Corações endurecidos que rejeitam a palavra de Deus, como rejeitaram no tempo de Estevão, rejeito também nos dias de hoje. E se entregam a toda sorte de imundícia,
pois não teme a Deus no seu coração. É isso que Estevão pregava. É isso que a igreja prega hoje. E é isso porque aqueles que rejeitaram Deus nos seus corações se enfurecem contra a igreja. Levaram Estevão para ser julgado como blasfemo. Mas ali havia uma inversão, como há hoje. O blasfemo não era Estevão, os blasfemos eram aqueles que estavam julgando Estevão. Hoje o que perseguem a igreja de Cristo é que são os blasfemos, porque não têm Deus no seu coração, rejeitaram a Deus e se entregaram às imundícias. Por isso, quando o evangelho chega, quando chegam as boas novas da verdade, aqueles que têm o coração endurecido pelo engano do pecado, rangem os dentes, se enfurecem contra a igreja e perseguem aqueles que amam a Cristo, nosso Salvador. Por isso, Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, pregando ali naquela ocasião, é muito atual no dia de hoje. Meu irmão, minha irmã, você precisa estar cheia do Espírito Santo para pregar o Evangelho com graça, com verdade, sabendo que quando encontra corações endurecidos, esses corações vão ranger, os dentes vão se voltar contra você, vão te perseguir. Ainda hoje alguns irmãos têm o mesmo fim que Estevão. São martirizados até a morte, jogados na cadeia. Quantos irmãos, nesses momentos políticos que estamos vivendo, estão sendo perseguidos porque declaram verdade. Mas não desanime. Estevão, a pregação de Estevão não foi em vão. A morte de Estevão não foi em vão. Quando ele estava ali para sofrer o martírio, tinha alguém cujo coração endurecido fazia com que perseguisse os cristãos e se alegrava com aquela situação, fosse tocado. Estou falando de Saulo de Tarso, que depois se tornaria o grande apóstolo Paulo. Saulo de Tarso estava ali. Apedrejaram Estevão e deram as roupas de Estevão para Paulo se livrar daquela prova contra os judeus, porque os judeus tinham o direito de praticar a sua religião, mas não podiam matar como mataram Estevão, sem a aprovação do Império Romano. Os irmãos se lembram que Jesus, para ser morto, precisou ser levado
a Pôncio Pilatos, governador romano. Estevão foi executado sem a autorização do Império Romano, então eles precisavam se livrar das provas, enterraram Estevão e as suas roupas deram para Saulo de Tarso se livrar daquelas roupas. Prova que poderia levar aqueles judeus à prisão pelo Império Romano. E eu acredito que quando Paulo pegou aquelas roupas e se encaminhou para algum lugar, procurando um esconderijo para se livrar das provas, vinha à sua mente aquele homem clamando a Deus: Senhor, não lhes impute este pecado. Foi o começo do quebrar do coração do apóstolo Paulo. Mais tarde ele tem um encontro com Jesus na estrada de Damasco. Jesus ressurreto, e ali ele entrega a sua vida para Jesus. E como ele viu Estevão martirizado até a morte, um dia também, muitos anos depois, Paulo passou pelo mesmo suplício. Foi levado a Roma prisioneiro, acusado pelos mesmos judeus que ele fazia parte e acusava antes. Agora ele foi acusado, levado para Roma para comparecer diante do imperador. A história se perde aí, mas diz a tradição histórica que ele foi morto lá em Roma. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Continue pregando esse evangelho com fé, cheia de graça. Não importa que corações endurecidos ranjam os dentes. Pode ter na sua sala, pode ter no seu trabalho, pode ter na sua vizinhança um Saulo de Tarso escondido, cujo coração endurecido está prestes a ser quebrado pelo poder de Deus. Que Deus te abençoe nesta pregação. E você, meu amigo, que está por algum motivo ouvindo esta mensagem, e o seu coração está endurecido, não acredita em Deus, não acredita nas coisas de Deus, saiba que Deus existe. Que os negócios do homem não vão ser resolvidos por políticos, nem por nações, mas vai ser resolvido pelo poder e pela graça de nosso Senhor. Entregue a sua vida a Jesus. Peça perdão dos seus pecados. Deixe o seu coração se quebrantar diante daquele que detém todo o poder e toda a glória. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Vamos orar, vou orar por você, pela sua casa, pela sua família, pelo seu coração, para que haja graça abundante na sua vida. Senhor meu Deus, aqui estamos diante desse testemunho tremendo de Estevão, que deu a sua própria vida por amor do Evangelho, por amor de Cristo, como Cristo deu a sua vida por amor de nós. Nós andávamos endurecidos, nossos corações rejeitavam
as verdades do teu Evangelho. Mas um dia tu bateste na nossa porta, Senhor, a porta do nosso coração, e entrastes e fizeste morada, quebraste tudo que tinha do velho homem, nos tornou nova criatura. Abençoa a tua igreja, Senhor, para que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo, como Estevão, pregando o teu Evangelho com poder e graça, para que nesta geração muitos ainda possam alcançar a salvação através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa a casa dos teus servos, a família, Senhor. Abençoa aquele que está ouvindo a tua palavra, ainda está com o coração endurecido, Senhor. Entra nesse coração, quebra, Senhor, para a glória do teu santo nome. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.